Essa parte, ela será para depoimento dos senhores Júlio César Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube, José Perdiz de Jesus, presidente do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Ronaldo Botelho Piacente, é a minha visão, hein, gente? Só 3 graus, hein? Desculpem. Que é procurador-geral do STJD, nos termos do requerimento 47/2024. Eu vou direto, assim como o senhor foi muito objetivo, eu também vou ser. Eu tenho 3 perguntas aqui para lhe fazer. A primeira é a seguinte: em sua atuação como presidente de São Paulo Futebol Clube, o senhor já teve ciência de alguma proposta de manipulação de resultados recebida por seus jogadores? Ouviu algum relato dessa natureza vindo de seus colegas? Relator, nenhuma. Nunca ouvi, a não ser depois os acontecimentos, a mídia e o que a justiça determinou, as punições corretas, mas eu nunca ouvi dentro do âmbito do São Paulo Futebol Clube. Muito bem. O senhor acha que a justiça brasileira está preparada para lidar com o avanço dessas verdadeiras quadrilhas especializadas na manipulação de resultados? Em sua visão, a tendência para os próximos anos é um aumento ou uma diminuição desses casos? Eu acredito que ela está capacitada para isso, mas acho fundamental que o trabalho da CPI traga uma regulamentação dessa matéria. Acho que a CPI pode contribuir muito, e todos nós, mas a CPI que tem hoje essa comissão pode contribuir muito, porque, na verdade, fica o exemplo de uma punição, fica o exemplo de uma medida, eu acredito que vai melhorar. Entretanto, na minha visão modesta, até porque também não sou um entendedor do tema, mas é um tema que precisa ser regulamentado, e mais do que regulamentado são os grandes exemplos. Então, relator, eu acredito que quando havendo punição, todas as pessoas começam a saber que podem ser punidos, porque a impunidade é que traz a prática delituosa. Então, quando eu vejo que a polícia, mas principalmente o Ministério Público e a atuação parlamentar, como a da CPI, pode ajudar a coibir, porque todos nós queremos, né? Nós queremos um futebol transparente, nós queremos uma participação efetiva do torcedor, que na verdade o grande lesado disso, além do estatuto de um clube de futebol, São Paulo, América, Palmeiras, etc., nós temos o prejuízo daquele que é o amante do futebol, que é o que acredita no futebol. Então, quando você tem eventual manipulação, é você ludibriar o torcedor, que é o espírito maior da razão do produto futebol. Muito obrigado, presidente. Após as denúncias do senhor John Textor, muito tem sido falado sobre o sistema de análise de imagem baseado em inteligência artificial, em termos de sua capacidade de detectar jogadas suspeitas. Qual a sua experiência com esse tipo de sistema? O senhor acha que esse é um caminho válido para detectar esse tipo de fraude? Olha, eu sou, relator Romário, presidente Cajuru, eu sou a favor sempre da ciência, não é? Da questão dos instrumentos que apoiem a decisão de um gestor. Mas também acho que nós temos que ter preocupação quando você coloca dentro de uma inteligência artificial, que são dados subjetivos, na maioria das vezes, a reputação de algum profissional, seja ele qual for. E eu não conheço esse relatório, embora eu acredito que possa ajudar sempre no sentido de trazer um norte para o gestor. E pode ser útil, conforme foi a apresentação desse relatório nessa mesa. Mas também tenho a preocupação de subjugar, de prejulgar, através de um número subjetivo de avaliação, tantos passos errados, postura de um atleta, colocar esse atleta em suspeito, porque, na verdade, como você, relator, foi um grande atleta, o atleta, na verdade, ele tem uma vida já de dificuldade desde o seu início. Então, nós temos que tomar muito cuidado. O que eu gostaria de ter é que esse relatório fosse aprofundado, e está sendo nessa casa, para que a gente não pudesse permitir. Eu fiquei sabendo pela mídia, não conheço esse relatório, não conheço o teor, e soube na mídia. E vou me estender até um pouco. Esse relatório trouxe o São Paulo, depois que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil,
e nós estávamos numa ressaca de vitória, e fomos jogar com o adversário, né? Não falo inimigo, adversário, e perdemos de 5-0, num jogo que estava 3-0, com um jogador a menos, a coisa desandou. A rivalidade de um Fla-Flu, de um Vasco e Flamengo, ou de um São Paulo e Palmeiras, ela não permite, no meu raciocínio, que possa haver, de repente, uma atuação de um profissional. A gente presume sempre a inocência. Esse é um comportamento que eu tenho. E nesse caso, eu conheço os meus atletas, mas também não vou nunca abdicar de que uma apuração deve avançar. Se uma apuração avançar e mostrar uma culpa efetiva de qualquer funcionário que seja, nós temos que ser muito firmes nisso. Por isso eu reitero, porque é uma coisa que eu vim aqui com muita satisfação. Eu não vim aqui dizendo, puxa vida, minha agenda, eu vou ter jogo amanhã, e sempre jogo é dia difícil, pré-jogo, mas venho aqui no sentido de que a gente tem esperança pelos homens que compõem a comissão. O senador Girão também compõe, gosto muito dele, não está aqui, eu não vi ele ainda, mas acredito que os dois lados devem ser medidos, porque não só a questão da punição se houver o problema, mas também da punição quando você leva à tona uma questão que envolve pessoas. Poxa vida, o Textor, que é uma pessoa que eu conheci no primeiro momento, sempre tive um respeito muito grande, achei uma esperança, e acho ainda uma esperança importante para o futebol brasileiro, um investidor do tamanho dele. Mas eu não sei se esse mesmo estudo dessa plataforma foi feito quando ele tomou uma virada histórica do Palmeiras, ganhando de 4-1, não lembro, perdeu o pênalti. É muitas vezes irresponsável, sem prejuízo de ter que apurar, você fazer um juízo de valor. Olha, aquele jogador teve 80% de passe errado. Isso não significa que ele está envolvido, mas deve-se apurar. Há indícios? São indícios, então deve-se apurar. Mas eu acho também que a responsabilidade deve ser medida no que a gente fala, no que a gente coloca. Um pai de família, um cara que tem uma vida, e o jogador de futebol tem uma vida, muita gente só vê o sucesso, quanto ele ganhou, quanto ele ganha no contrato, mas ele não tem vida social, ele concentra, ele viaja, ele é cobrado, as redes sociais hoje massacram. Então nós temos que ter um cuidado. Isso sem prejuízo de uma apuração profunda, como nós estamos fazendo aqui. Eu tomei esse conhecimento, presidente, pela mídia, tenho pelo texto no respeito, nada contra, mas eu fiquei surpreendido. Eu disse, olha, eu não faria isso. Talvez eu levaria, se eu tivesse algum indício de algum estudo, nos órgãos competentes, mas eu não faria um juízo de valor colocando uma possibilidade de um delito, de uma fraude, em cima de pessoas que são profissionais. Muito bem, presidente, muito obrigado pela resposta. Só tenho aqui, para finalizar, mais uma. O que o senhor acha que poderia ser feito pelos clubes, pelas federações e pela CBF para termos um sistema eficiente de prevenção, detecção e combate à manipulação dos resultados do futebol? Hoje existe, relator, algumas empresas que a FIFA recomenda para que você faça uma análise de alguns desvios de comportamento, né? Depois que as manipulações começaram a chegar, então a gente começava a ver com detalhe jogador que às vezes sem nenhuma razão colocava a bola para escanteio, e se depois que vem o problema você começa a analisar. Eu acho que nós deveríamos ter um órgão competente de fiscalização do produto futebol, dentro de uma linha harmônica entre os órgãos. Hoje nós temos a ANAC, agências, por que não no futebol, no produto futebol? Porque mexe com o sentimento do povo, do sentimento... Eu vim da arquibancada, eu não sou um presidente filho de conselheiro, não faço parte de oligarquia, eu vim da televisão, como o Cajuru colocou, vim do SBT, da TV Record, então só que eu era um São Paulino fanático, eu ia na arquibancada, etc., e virei presidente. Então o que eu acho, relator, dentro dessa linha, eu acho que nós deveríamos ter uma agência reguladora. Lamento profundamente que os clubes não se entendam, eu estou tentando, eu faço a minha parte para ter uma liga de futebol, porque a liga vai ver esse produto com credibilidade. Para ter credibilidade, a gente tem que coibir de forma cautelar essa questão da educação. Na base a gente tem falado muito com os atletas, principalmente que são os garotos que serão os profissionais. Então, respondendo de forma objetiva, relator Romário, eu acredito que a Liga é um passo, mas talvez uma agência, sem a tutela de um governo, porque eu também tenho muito medo de você ter uma agência que tenha uma composição ideológica, isso não é bom, mas uma agência que tenha ex-jogadores, parlamentares, membros do Ministério Público, pode atuar em consonância com os agentes de transformação do futebol. Então eu sou um esperançoso, porque se eu cheguei no futebol é porque eu acredito no futebol. Muita gente diz assim, pô, você virou presidente, você é louco?
Olha só o clima que é o meio do futebol. Eu digo, olha, eu tenho que ser louco por acreditar e tentar fazer a minha parte. Então eu vejo que nós estamos no bom caminho, por isso que eu reitero, o relatório final dessa comissão pode ser um grande instrumento de início de um trabalho para que a gente se una. Né? Então eu tenho falado sempre com o doutor Luiz Carlos, com os meus companheiros que estão aqui, hoje tem advogado, tem o diretor de comunicação, superintendente, diretor de marketing, todos vieram em respeito à comissão. Eu quero todos envolvidos, desde da marketing, da comunicação, do financeiro, do jurídico, porque essa é uma cruzada para o futebol brasileiro e o São Paulo está aqui como um agente que vai estar à disposição no que for possível. Muito bem, presidente, muito obrigado pelas palavras. Essa ideia de uma possibilidade de uma agência, né? Em relação ao futebol é uma ideia muito interessante. A gente vai até daqui para frente pensar nessa possibilidade em relação ao nosso relatório e dizer que, como não poderia ser diferente, fico muito satisfeito, muito honrado de poder tê-lo aqui. E se ser presidente de clube de futebol é ser louco, eu também sou louco. Bem-vindo, né? Muito obrigado pela participação, presidente. Obrigado. Bem-vindo ao clube. Presidente Júlio Casares, quando o Joe Testo veio me falar do jogo Palmeiras 5, São Paulo 0, nós temos inclusive aqui, com a secretaria eficiente dessa nossa comissão parlamentar de inquérito, os gols do jogo no telão, para que o Brasil inteiro possa ver. Eu fiz uma colocação a ele respeitosa. Senhor Testo, sim, de repente amanhã haverá a constatação cabal, irrefutável, porque tem que ser assim, se não for cabal, se não for refutável, será apenas uma falácia, né? Palavras jogadas ao vento, de um homem que não é do Brasil, que veio para ser dono de um time de futebol, sendo ele dono já de outros 3 times na Europa, um na Bélgica, um na Inglaterra e outro na França. E ao mesmo tempo falei, não é possível que o senhor veio para cá para fazer uma bagunça no futebol brasileiro, né? Jogar tudo no ventilador e dane-se o que vai acontecer com a maior paixão do Brasil e principalmente com a sua credibilidade. Porque quer queira, quer não, ele colocou muita gente no país em dúvida. Eu converso com torcedores, com torcedoras, o Romário da mesma forma, até mais do que eu, porque ele é procurado toda hora para foto, para autógrafo. E tem gente que chega e fala, meu Deus, mas esse Testo, em alguma coisa ele pode ter razão, que eu digo. Nem tudo, mas em alguma coisa ele pode ter razão. Então eu começo perguntando ao senhor, presidente, juridicamente o senhor tomou alguma providência quando ele fez a denúncia clara e pública sobre o jogo Palmeiras 5, São Paulo 0 pela Série A do Brasileirão? Presidente Cajuru, essas imagens me machucam. 5-0. E eu estava no estádio, né? E nós vimos de uma conquista histórica. O São Paulo nunca tinha ganho a Copa do Brasil na sua história. E nós sabemos que o futebol, depois de uma grande conquista, há um relaxamento. 15 minutos, tomamos o primeiro gol, um jogador a menos, etc. E foi um momento de inconformismo que eu vi os próprios atletas no vestiário. Inclusive, porque o Romário conhece bem essas coisas de vestiário, um brigando com o outro. Você foi expulso, você deu mole. Então, a rivalidade é muito grande. Me surpreendeu. Eu já tomei de 5 no São Paulo. Não era comum quando você jogava, não era. E aí, presidente, aquele inconformismo. Quando veio a declaração do John Textor, nós pedimos apenas para que ele provasse o que ele falou. Porque eu não conheço o relatório, eu não sei nem o nome, é como que é o nome dele? Good Games. Good Games, eu não sei, eu não conheço. Então, quando ele veio, eu até falei, Textor, fala comigo, né? Porque nós vamos ter interesse se houve algum deslize, etc. Então, a única medida jurídica foi interpelá-lo no sentido que ele prove. E acho que é o que nós vamos exigir. Ou senão ele se retrate de forma cabal. Não foi isso que eu quis dizer, etc. Até porque os atletas ficaram muito chateados. E eu conversei com todos eles logo depois. Então a minha medida foi, no sentido interno de entender o que estava acontecendo, não conhecia o relatório, e disse a ele, você tem que provar. E acho que é isso que ele está tentando fazer. Então vamos aguardar. Se tiver prova e se tiver alguém culpado, será punido. Mas eu, preliminarmente, presumindo a justiça, a inocência das pessoas, conhecendo o caráter dos meus atletas, eu, no primeiro momento, o poder da dúvida existe, mas eu acredito neles. E também quero crer que o Textor, nessa casa, já encaminhou o relatório e que deve ser apurado. Agora, nada de muito subjetivo. Se for subjetivo, é algo que vai ensejar a ele outros problemas que eu não estou aqui para colocar, mas que, claro, ninguém pode ficar impune, acusar um vizinho, acusar um mecânico, um eletricista, de um problema que não seja provado. Essa é a minha preocupação, foi essa medida. Então nós interpelamos, sim, para que ele faça essa prova cabal de tudo que ele afirmou. É porque é o seguinte, quando ele fez a demonstração em imagens desse jogo, eu coloquei, Testo, você não pode jamais discutir a integridade do presidente do São Paulo. Pode ser que a gente prove realmente alguns erros nesses 5 gols aqui. Agora, ele não tinha conhecimento, pode ter certeza. E se ele tiver conhecimento, ele vai punir, como aconteceu no meu estado de Goiás, onde lá se comprovou, o Romário sabe disso, jogadores se vendendo, recebendo propinas do Vila Nova, e o próprio presidente do Vila Nova de Goiás, que é um policial, por sinal, meu amigo Hugo, ele denunciou os seus próprios jogadores,
e entregou ao promotor, que estará aqui inclusive nos próximos 15 dias presente, para mostrar o que ele fez, como fez, e ele vai trazer mais novidades para nós, até agora não de conhecimento público. Agora, eu não tenho, aliás, eu não tenho nenhuma capacidade para comparar nada a Romário e Cajuru, ainda mais visão, né? O homem é uma águia em tudo. Infelizmente ele não estava aqui, faltou o Romário. Eu estava com outros membros desta comissão, senadores. Eu falei, gente, por favor, eu não estou vendo, nem se eu colocar a visão aqui, eu tenho 3% e estou em tratamento ainda, eu não tenho como ver esses 5 gols, o que vocês querem falar para mim que tem lance que você não tem como desconfiar. Eu falei, então quais são? Eles falaram de 2. O telão tem aí os 5 gols. Aí o relator Romário está aqui pela primeira vez, vendo junto comigo, no caso, ele já viu, mas junto comigo aqui. Eu queria até o testemunho dele. Há 2 lances que muita gente veio falar para mim, Cajuru, esses 2 lances são discutíveis. Um é o goleiro pela falha que ele cometeu, né? A bola parece que passou debaixo do corpo dele, né? Esse é um lance, que eu queria a opinião do Romário, se é um lance normal, porque a gente tem que entender que às vezes o erro do jogador não é intencional, é um erro humano. Um erro grave, sim, um erro primário, sim, que o treinador vai chamar a atenção dele, vai dar bronca nele. Romário nunca levou bronca, mas né, tem jogador que já levou bronca demais. Eu lembro do nosso eterno treinador do São Paulo, meu padrinho de casamento, mestre Teresa Santana, quando o jogador cometia um erro desse no vestiário, o jogador tomava uma bronca que nem o pai dele na vida dele dava igual o Tele. Né? O Tele batia mesmo, ele era duro mesmo. Né? E o outro lance é um que o atacante do Palmeiras entra na área, e segundo os senadores e outros que viram comigo, Cajuru, preste atenção que o zagueiro está junto com o atacante do Palmeiras, o zagueiro do São Paulo, e ele de repente ele se afasta, Cajuru. Até um senador usou a expressão. Cajuru, parece que ele disse assim, opa, pois não, trânsito livre, entre com bola e tudo, o gol é seu. Então, eu concluo. Esses 2 lances, eu pergunto primeiro para o senhor, presidente, sobre esses 2 lances. Tem como passar o lance, por gentileza, gente? A Carol com toda... Então, aí, entre esses 5 gols, nós vamos ver esses 2. A gente identifica os 2. É o do goleiro. Vai tricotando o Palmeiras. Mike chegou, cruzou por baixo, olha o gol. Lopes! Gol! O Mike cruza na segunda trave, Breno Lopes vem nas costas do Diego Costa, cumprimenta pro fundo do gol. Golaço! Organizado coletivo do Palmeiras. De trivela, que passe do Rios pro Breno, saiu o goleiro, bateu pra fora, olha o gol. Gol! O Mike domina no peito e agora o arco e a flecha que trivela do volante do Palmeiras. A bola parecia pra fora, subiu, se concentra. É o Piquerez, a bola, o Rafael e o gol. Autorizado, Piquerez bateu. Gol do Palmeiras! Batida embaixo, o Rafael vai pra... Taca o Palmeiras, Piquerez vai fazer a ultrapassagem, vai pedir, é pra ele, tá na linha de fundo, cruzou por baixo. Atenção, Marcos Rocha! Atenção, Marcos Rocha! Gol! Piquerez vai fazer a ultrapassagem, vai pedir, é pra ele, tá na linha de fundo, cruzou por baixo. Atenção, Marcos Rocha! Gol! Da esquerda para a direita, livre. Marcos Rocha só pisa pro fundo do gol, é o 4º do Palmeiras. Mais uma jogada do Piquerez. Está lá do outro lado, de lateral para lateral, Piquerez, golaço! Não deu para chegar não, né, Rafael? Tenta de novo aí, ó. Joga a luva, que bola no trinco. Lá na costura da rede. Como o terceiro maior jogador da história do mundo, Romário, como treinador, você falaria o que depois do jogo para os jogadores em relação a esses 2 lances que eu comentei e aos demais gols? Meu irmão Cajuru, eu particularmente tive muitos anos de experiência dentro de campo. Eu posso afirmar para vocês que eu não identifiquei nada de estranho, nada diferente nesses 5 gols aí do Palmeiras contra o São Paulo. Erros normais para você então? E jamais erros que acontecem todos os dias, em todos os jogos. Perfeito. Presidente Júlio Casares, o senhor interpreta como, e depois do jogo, o que o senhor pensou em relação a esses 2 lances, especialmente comentados pelos outros senadores desta comissão e por tantos torcedores do Brasil em conversa pessoal comigo? Presidente, eu vendo os lances aqui, primeiro vamos fazer algumas colocações. Campo sintético, que é uma desigualdade. O futebol brasileiro tem que ter padrão de gramado. O futebol brasileiro vai ter grama sintética também? Tá, então todos somos iguais. Essa bola corre mais, a bola passou longe do goleiro, essa que foi cruzada, né? As outras não tinha a menor chance dele pegar. Então eu vejo com total normalidade. O que foi anormal é perder de 5, que nos deixou nervoso, você chega no vestiário, né? Então é melhor falar, vamos falar amanhã, porque hoje não deu certo. E foi um dia muito feliz do Palmeiras, um dia muito feliz. E o São Paulo vinha de uma conquista, etc. Então eu não vejo, olhando aí, uma bola no ângulo, outra bola cruzada, passou longe do goleiro, campo sintético, que a bola corre. Eu não acredito. Seria bom passar os lances do Botafogo e Palmeiras. Ele estava de 4-1, teve um pênalti que o jogador do Botafogo perdeu. Será que ele foi displicente? Eu não faria isso. Não faria isso porque o futebol é isso mesmo. O Zico foi um dos maiores jogadores do mundo, perdeu um pênalti contra a França. Eu estava lá pelo SBT. Você estava lá, eu sei. E o Teleira até. Você já imaginou aquilo ser objeto de discussão que o Zico estivesse a posse naquela época? Então a gente tem que ser um pouco mais cauteloso. Mas eu avalio, e tudo deve ser apurado, de novo. Mas essas imagens foi uma infelicidade do nosso time. Mas felizmente o STJ tem um homem como Perdiz. Porque eu sou do tempo que o STJD tinha um tal de Sveiter, que era triste. Aí acontecia de tudo, amigo, né? Então o Perdiz, o Júlio Casares, se lembram, por exemplo, Copa do Mundo 98, França. Eu lá estava, presente. Aí
2 dias depois, o mundo começa a denunciar que o Brasil vendeu o jogo. Vocês estão lembrados? Eu fui entrevistar o Dunga, capitão do time. Ele falou, Cajuru, eu vou responder para você pelo respeito que tem. Você acha que alguém consegue comprar todos os jogadores, Cajuru? Você pode comprar um jogador, comprar outro, vai comprar todos, Cajuru. Todos se venderam, então, para que a França fosse campeã, ou a gente tomou um banho tático e perdemos o jogo, ponto final, por 3-0. Então, eu nunca vou esquecer dessa declaração do Dunga. Por que eu faço essa colocação aqui? Porque é a próxima pergunta ao presidente Júlio Casares. A empresa Good Games, contratada pelo americano Joe Tester, ela alegou o que nesse Palmeiras 5, São Paulo 0, Série A Brasileirão? Que houve corpo mole por parte de alguns jogadores do São Paulo. Como é que você prova que houve corpo mole, presidente Júlio Casares? Aliás, presidente Cajuru, a conversa é até boa, porque é o que se fala na torcida, nos bares, corpo mole, esse cara entregou, mas nós que estamos no produto de futebol, sabemos que isso não existe, é uma subjetividade. Como falar, Ronaldo foi escalado em 98 contra a França, não devia. Gente, esse é o futebol, é o folclore do futebol. E eu queria aproveitar essa colocação do presidente Cajuru. Quando a gente fala de justiça, senador Chico Rodrigues, e os meus amigos estão aqui, eu me lembro, eu não era nascido em 50, foi a maior comoção de pessimismo por causa de um gol que o Barbosa levou. O Barbosa foi condenado publicamente até hoje. Ele entregou, ele queria entregar aquele gol, foi um frango, o Barbosa. Tinha gente até que falava, o Barbosa, olha, não sei o quê. Então é muito leviano. Acabaram com a vida dele. Acabaram com a vida. Eu chamo isso de crime morte social. Morte social. Acabou a vida dele, acabou a família, etc. Então essa é a minha preocupação. Então vai lá, corpo mole. Eu apenas para raciocínio, imagina um gestor brasileiro que estivesse trabalhando nos Estados Unidos, contratasse uma Good Games lá, e um time da NFL fizesse uma afirmação dessa. Como esse brasileiro seria tratado? Exatamente. Como esse brasileiro seria tratado? Então nós também temos que entender, embora ele é um investidor estrangeiro, que temos que ter o maior respeito por ele, que temos que tomar cuidado com a afirmação aos brasileiros, que hoje ainda não tem o melhor futebol do Brasil, novamente, mas tem no histórico as maiores conquistas. Eu agora vou chefiar a delegação da seleção brasileira, fiquei surpreendido, fiquei feliz, mas eu também não vou lá como figurante, porque eu não vou lá para quadro na parede. Eu quero, com o Dorival, que é uma pessoa que eu conheço, fazer de tudo para que a gente consiga a Copa América. Trabalhando, fazendo planejamento. Então, o presidente Cajuru, o corpo mole é uma irresponsabilidade afirmar isso. É a mesma coisa de eu chegar aqui e falar assim, os senadores fazem corpo mole para provar. O que vocês estão fazendo aqui trabalhando? Muitas pessoas não conseguem chegar. E tem aquelas pessoas que só falam mal do senador, do parlamentar. Eu vou falar que ele está fazendo corpo mole, porque às vezes ele está em comissão, às vezes ele está fora, trabalhando. Às vezes ele está na sua base em Goiás ou em Santa Catarina, trabalhando. Mas o julgamento é que pode atrapalhar a vida da gente. Então, corpo mole, me desculpe, John Textor, que você pode fazer isso com os seus funcionários. Com os jogadores do São Paulo, eu não admito. O Rafael é um goleiro de seleção brasileira, a bola passou longe dele. Afirmar tal coisa, um profissional como ele, que é da seleção brasileira, hoje vai viajar, é no mínimo irresponsável. Bom, em relação ao futebol brasileiro, claro, você não pode deixar eu, que fui jornalista investigativo sempre, e graças a Deus nunca fui condenado, embora só de processos de presidente da CBF, de dirigente de futebol, eu cheguei em 86. O total meu é recorde, né? É 188 processos na vida. Mas nunca fui condenado. Eu só perdi um processo que eu falei que uma pessoa pensava menos do que essa mesa e eu pedi desculpas à mesa porque eu estava ofendendo a mesa. Então o juiz me condenou. Foi o único. Por quê? Porque graças a Deus eu consegui aprovar. E o mundo inteiro tomou conhecimento de dirigentes da CBF, corruptos até na medula, na essência, que faziam parte de erros gravíssimos, de corrupção mesmo, no futebol brasileiro. Hoje nós precisamos ter respeito com esse baiano, o primeiro negro a dirigir a Confederação Brasileira de Futebol, e o primeiro homem fora do eixo Rio e São Paulo. Sempre presidente da CBF foi carioca e às vezes paulista. Então foi a primeira vez que isso aconteceu. O senhor Edinaldo Rodrigues, você pode falar qualquer coisa sobre um erro dele. Às vezes em relação à arbitragem, em relação a isso, aquilo. Agora, moralmente, ele é intocável. Todo mundo que trabalha com ele, inclusive nesse domingo, um que trabalhou com o Ricardo Teixeira, eu não quero ser processado de novo pelo Ricardo Teixeira. Embora se eu for, eu sei que eu vou ganhar de novo. Nunca perdi nenhum processo dele. Mas ele trabalhou com o Ricardo Teixeira. E domingo ele disse, Cajuru, diferente dos outros, esse nosso presidente, Cajuru, ele não faz coisa errada moralmente de forma alguma. E do jeito que o Testro coloca, ele inclusive deixa dúvidas no comportamento moral do presidente da CBF, com o qual ele precisa conversar, na minha opinião. E eu disse isso aqui na CPI. Ele tem que procurar, o presidente Edinaldo está à disposição dele. Tudo que ele fez na imprensa, conforme eu falei, de repente palavras ao vento e julgando gente inocente, ele tem que provar lá na CBF, reunir com a comissão de arbitragem da CBF, com o CNM, mostrar a ele, aqui, ó, esse lance aqui, olha a sua opinião. Né? Isso não aconteceu até agora. Nem as provas ao STJD, que vai ser ouvido daqui a pouco, até agora não entregou, né? O presidente Perdiz. Até agora não se entregou prova nenhuma. Né? Não é isso? Senador, presidente, bom dia. Prazer. Na verdade, nós temos em curso um inquérito atualmente. Eu sei. Essas provas que a CPI recebeu, nós também recebemos lá. Estão sendo ouvidas algumas pessoas. E a questão do áudio do árbitro, eles disponibilizaram, mas ainda não entregaram o acesso e querem saber como será o sigilo no STJD. Né? E até em relação a isso, nós ainda não decidimos. Porém, esses áudios já estão na imprensa. Não sei se Vossa Excelência tem conhecimento. Sim. Né? Sim. A imprensa já divulgou o nome do jornal Globo. Isso, exatamente. Então, assim, a gente vai lá, a gente se mantém sob sigilo as questões. Porém, já houve uma quebra antecipadamente, né? Em relação a isso. É verdade, tem toda a razão. Inclusive, a gente ouviu aqui de forma secreta esse árbitro, que é preciso deixar bem claro, o jogo foi da Série C do Campeonato Carioca.
Então não foi um jogo do Brasileirão, como parte da imprensa informou, e aí já veio a interpretação. Gente, então, né? Agora, essa pergunta cabe, presidente Júlio Casares, que muita gente vem dizer para mim. O senhor concorda que em muitos depoimentos, em muitas declarações de provas, de imagens ou de falas do americano Testor, a gente realmente não chegará, repito, aquilo que é o mais importante, prova cabal, prova irrefutável, mas que alguma coisa a gente poderá descobrir que realmente aconteceu, como o caso de Goiás, e aí a gente terá que dar razão a ele em parte e não em tudo. Porque se ele estiver errado em tudo, eu já disse que como presidente da CPI, eu vou pedir o banimento dele do futebol brasileiro, que ele saia do futebol brasileiro. Ele veio aqui e fez essa confusão toda, se ele não provar nada, a minha condenação a ele será essa. Banimento no futebol brasileiro, ponto final. Mas para o senhor, a gente vai ver que algumas coisas, algumas declarações, algumas provas dele serão realmente irrefutáveis ou para o senhor nenhuma delas será? Presidente, Vossa Excelência, Cajuru, é difícil você dar uma opinião sem conhecer nem o relatório, não conheci nada, apenas o que foi colocado. O que eu acho, nesse momento, é que se ele está fazendo isso com outro objetivo, ele escolheu a porta errada, porque essa comissão de inquérito, você mesmo colocou, Vossa Excelência colocou, que depende, ele tem que provar, senão o problema é dele. O relator Romário também é muito sério. Eu espero que ele possa contribuir. Então também não quero apagar a luz e dizer assim, não tem nada errado. Ele pode apagar, mas eu acho que no objetivo dele, ele jogou uma bomba de canhão e pode pegar um caso ou outro, que talvez não seja objeto da denúncia dele. Talvez é do ambiente. Aí qualquer um pode denunciar, olha, tem manipulação. Quando você começa a ver jogador que joga pra escanteio, um monte de bola e tal. Então a gente só tem que tomar esse cuidado. Agora eu acredito na CPI, estarei aqui quantas vezes for possível, porque eu acredito que nós temos que apoiar. Quando a gente está aqui, nós queremos dizer, ele tem o ônus da prova, mas também nós temos que abrir espaço para que isso aconteça. Agora, do outro lado, se não vier nenhuma prova cabal, ele passa a ter um grande problema, que isso não tenha dúvida. Por isso que nós indagamos e interpelamos na justiça para que ele prove. Eu estou esperando uma prova também. Porque, puxa vida, imagine um assessor seu, presidente Cajuru, que é denunciado na esquina por alguém. Você vai esperar essa prova para puni-lo, ou não, ou para divertir, ou não. Então eu vejo com dificuldade, mas eu acho que toda denúncia, seja ela qual for, deve ter o curso da apuração. E é isso que está sendo feito aqui. Agora, se foi uma bravata, jogar para a torcida ou justificar a perda no campeonato, ele escolheu, na minha visão, a porta errada. Não vão brincar com São Paulo, não vão brincar com uma CPI que é tão séria e não vão brincar com a opinião pública. Você mesmo disse, eu vou reiterar, o presidente da CBF, Edinaldo, é um homem sério, é um homem honrado, é um homem que não vem também de uma oligarquia de poder. Eu fico à vontade porque eu também não vim. E quando ele me convidou para chefe da delegação, eu dentro da minha humildade, eu falei a verdade. Presidente, o que você espera de mim? Porque eu nunca chefiei delegação nenhuma de seleção brasileira. Ele falou, faça o que você faz no São Paulo que está muito bom. Então eu fiquei feliz com a generosidade, com a humildade dele. Então, presidente Cajuru, eu espero que ele possa estar contribuindo. Juro, com todo respeito, eu não torço contra. Né? Eu acho que é uma consequência se não acontecer nada do que ele falou. Agora, se ele contribuir 1%, não precisava esse carnaval todo, mas 1% dentro de algum objetivo, já é um avanço. Será um avanço, sem dúvida alguma. Eu vou aqui nesse quase momento final da nossa conversa, colocar o senhor como se fosse o presidente do Botafogo no campeonato em que o Botafogo parecia ser campeão antecipado, naquela situação privilegiada, não me lembro, foram 22, senador Chico, 22 pontos na frente? Ou não, menos? 12 pontos na frente, né? Disparado e tal, e de repente perde o campeonato para o Palmeiras. Isso levou o Testor a fazer uma declaração dura, que a presidente do Palmeiras o processou inclusive, a Leila Pereira, de que o Palmeiras comprou arbitragens, no plural, para ser campeão brasileiro. Se o senhor fosse o presidente do Botafogo naquela circunstância, como o Botafogo perdeu o campeonato, o senhor falaria o quê sobre o Palmeiras ter ganho depois de 12 pontos atrás do Botafogo? Vossa Excelência me faz uma pergunta que muito oportuna, porque eu vivi um problema como esse. Eu assumi na pandemia, e eu estava na transição, que o técnico, Fernando Diniz, um grande técnico, estava liderando o Campeonato Brasileiro com 10 ou 11 pontos, se não me engano. E eu assumi numa transição, o campeonato em razão da pandemia terminou em fevereiro, então eu assumi em janeiro e estava lá lidando com aquela liderança. E o time despencou e nós não fomos campeões. Eu não ia jogar isso no colo da arbitragem. É muito fácil você colocar no colo da arbitragem, omitir a sua responsabilidade. Também não demitiria, embora eu demiti depois, por uma questão apenas do resultado. O que eu fiz internamente foi questionar o que aconteceu e trocar o comando. E, na verdade, Vossa Excelência, que é um homem muito experiente na comunicação brasileira e no futebol, hoje nós estamos vivendo uma coisa chamada a demonização dos clubes, como eles surgem, e a santificação de SAFs. Eu não sou radicalmente contra a SAF. Só que ele, como presidente de SAF do Botafogo, naquele campeonato, inclusive, ele trocou 5 vezes de técnico. No curso do campeonato. Se é um associativo que faz isso, é amador, é despreparado, mas a SAF parece ter uma imunidade. Né? E no Brasil as SAFs estão enfrentando problemas. Então não tem uma coisa milagrosa. O que tem é caráter, é gestão, é seriedade. Então, respondendo a essa pergunta, eu jamais iria tentar transferir para a arbitragem ou para um eventual sistema de corrupção uma infelicidade, uma incompetência. Eu tive isso. O Fernando Diniz não saiu porque ele não ganhou esse campeonato, porque tinha 11 pontos e caiu. Pela avaliação total, e depois ele foi campeão no Fluminense, um grande técnico. Então eu tento o seguinte, o dirigente, quando perde, tem que ir lá pedir desculpa pro torcedor, porque ele representa a instituição. Mesmo ele não batendo pênalti, mas ele representa a instituição. E naquele momento, como eu também não gosto, não vou nominar, o que dirigentes falam tem sistema, esquema, isso não é bom. Né? Porque às vezes você não está fazendo a sua lição de casa. Então, resumindo, eu sendo objetivo, presidente Cajuru, eu iria internamente cuidar do assunto, mas não iria transferir, principalmente para um co-irmão. Porque o co-irmão fez o papel dele.
Um perdeu 11 pontos, o outro ganhou 11 pontos, ou reverteu essa situação. Então nós temos que entender que o futebol é jogado, que todos nós temos as nossas limitações, os dirigentes falham muito, nós mesmos falhamos muito, o sistema do ambiente do futebol, ele é muito ruim, os agentes do futebol, hoje para promover um match day, que é o dia do jogo, festa, você não consegue, porque tem a polícia que tem que organizar o evento, tem o Ministério Público, e você com isso sacrifica o evento. Então eu quero colocar, presidente Cajuru, que nós temos, em razão da pressão que as redes sociais exercem, porque quando ganha é felicidade. Tira a fotografia, o presidente, quando perde é um martírio. As redes sociais impulsionam isso. Nós perdemos a Sul-Americana em Córdoba, num campeonato possível de ganhar. E eu estava lá, todo mundo triste, né? E a primeira coisa que eu fiz, como eu estou na rede social, eu quero falar com o torcedor, estou triste com você, peço desculpa, não deu para ganhar. Mas o São Paulo está voltando a disputar. E tomara que chegando às disputas, vamos ganhar coisas grandes. E depois ganhamos. Quando nós assumimos o Paulista na pandemia, depois ganhamos a Copa do Brasil e a Supercopa. Agora, virão as derrotas. E aí nós temos que discutir interna corporis, que são as questões internas que você tem que proteger pessoas. A demissão também do profissional deve ser levada num contexto, não por um resultado. Né? Tele Santana não ganhou em 82. E todo mundo sabe que aquela seleção foi maravilhosa. Ele foi mantido em 86. Aquilo para mim foi um orgulho. Enfim, eu tento responder essa pergunta com essa brevidade. Nós temos que assumir os nossos fracassos e os nossos sucessos. Presidente Cajuru, pois não, senador Chico Rodrigues, à vontade, querido. Eu gostaria de consultar o presidente Casares. O São Paulo é uma SAF ou ela tem as suas limitações de conselho, etc.? O São Paulo é associativo. O São Paulo, diferentemente de outros clubes, não se torna um SAF por uma necessidade. Se um dia se tornar, vai ser dentro de um projeto de fortalecimento do sistema. Mas o São Paulo teve alguns avanços, mesmo sendo associativo, que tem um conselho de administração plural. O São Paulo tem um departamento de compliance. Então o São Paulo tem uma governança. E o sistema, se vai ser SAF ou algum outro sistema, será discutido oportunamente. A única coisa que eu gosto de colocar aqui, mesmo antes do advento da lei da SAF, o São Paulo é o clube hoje brasileiro mais vezes campeão do mundo, um sistema associativo. Um clube mais jovem do que os outros, que foi fundado em 1930, teve técnicos como o Tele, que internacionalizou o São Paulo. Não com isso que a SAF deve ser desprezada, mas nós vamos discutir no outro âmbito. As primeiras SAFs no Brasil vieram por necessidade. Os clubes a maioria dos clubes estavam com muita dificuldade financeira e vieram e colocaram por um valor, na minha visão, que eu não negociaria o São Paulo por esse valor. Então, nós vamos aguardar os acontecimentos, senador. Mas eu nem demonizo o sistema associativo, porque quando você tem um trabalho correto, o São Paulo explodiu nesse tempo, constituiu um patrimônio, tem um dos maiores estádios do Brasil que é quitado. Nós não devemos nada para a Caixa Econômica, para Banco do Brasil, para nada. Então nós temos o nome do estádio é Morumbi, né? Morumbis. Não tem nome de patrocinador. Isso para mim é uma vergonha, né? O estádio do Corinthians, a Arena, eu nem falo o nome lá, falo um laboratório que inclusive é de Goiás. E na verdade, presidente, eu acredito que o futebol está passando por essa transformação. E acho que isso vai ser importante. Lá na frente vão dizer, essa SAF funcionou, agora tem uma questionada na Justiça no Rio de Janeiro, essa não. Então o São Paulo, eu dizia na campanha, quando eu fui candidato, que não seria nem o primeiro a se tornar SAF, talvez nem dos últimos. Nós vamos analisar o quadro, sentir o ambiente e principalmente entregar o São Paulo financeiramente, que se sentar com algum investidor, sente de forma adulta e com muita soberania. Eu quero registrar aqui com muito prazer, senador Chico, a presença da voz política mais amada do Acre, que é o nosso querido senador Sérgio Petecão. Ele sempre preocupado com esta CPI, com tudo aquilo que nós vamos aqui fiscalizar, investigar e chegarmos a um acordo para um relatório final que o Romário está sonhando. Ele falou que uma questão de honra para mim, porque o Petecão sabe, o Chico sabe, talvez o Brasil inteiro não tenha conhecimento. Eu vou fazer aqui duas revelações, uma sobre o Testor e outra sobre o que viveu o Romário. Romário foi presidente de uma CPI do futebol. O que aconteceu? No relatório final, ele pela primeira vez tomou bola nas costas, ou seja, lateral gordo, entendeu, né? Bola nas costas de quem? Do próprio relator dele, Romero Jucá. E eu tomei conhecimento de fatos tristes nesta CPI do futebol. Na época a CBF, que não era de Edinaldo, era daqueles corruptos até na medula, até na essência. Eles vieram para cá com caixa de 60 milhões, compraram votos de senadores. E era tão difícil, o Romário ontem em uma entrevista exclusiva a mim, a Leila do Vôlei, que vai pro ar em rede mundial de televisão neste sábado, 10 da noite, ele pela primeira vez ele conta essa história. Na hora da votação de um caso grave, nesta CPI do futebol, 4 senadores saíam para combinarem o voto em um gabinete. O que o Romário fez? Um dia ele deixou a presidência e foi lá em flagrante e pegou os 4 combinando. Senadores. Então veja o que aconteceu nessa CPI do futebol que o Romário foi presidente. Na CPI da Câmara, ela terminou desmoralizada e com denúncias de achaques. A Comissão de Esportes da Câmara que criou a CPI do futebol. Essa aqui é uma questão de honra para todos nós, e nós falamos isso no primeiro dia, Petecão, Chico, Girão, Portinho, todos que estavam aqui no dia, tinha mais gente, que a gente não podia manchar a nossa história, especialmente Romário e eu, por sermos diferentemente do Petecão, que nunca jogou bola, que quando vai no estádio inclusive pergunta quem é a bola, né? Agora nós dois, o Romário, temos essa responsabilidade que é igual dos outros. Eu só estou fazendo aqui uma brincadeira, um pouco de humor. Essa é a primeira revelação. A segunda, o Joe Testor, em videoconferência comigo, e a minha equipe estava junto, uma das melhores assessoras da história do Senado, trabalha comigo prazerosamente, que é a Carol da Luz. Ela viu, não sei se ela está aqui. Está aqui, ela deve se lembrar. O Testor virou para mim e falou assim: presidente, para de me chamar de presidente, porque eu não sou, o presidente é o Lula. Ele, senador, também não me chama de senador, me chama de Cajuru, eu estou senador. Ele, calma, senador, não, eu estou calmo, fala, o que o senhor quer falar? Não, é o seguinte,
o senhor talvez não saiba, eu sou um documentarista mundial. Aí mostrou as fotos na videoconferência, você lembra, Carol? Ele no Oscar, ele já ganhou 8 Oscar. Aí ele virou e falou assim, você acha que um ganhador de 8 Oscar, como eu, Cajuru, você acha que eu vou chegar aqui no Brasil como cheguei, sem prova de nada do que eu falei? Você pode ter certeza, senador, e pode ter certeza, o presidente, ou seja, o relator, que já foi presidente, conta da história sua como presidente da CPI, o que aconteceu, que isso não vai acontecer aqui jamais, nós dois sabemos disso e os senadores sabem disso. Aí, querido irmão Romário, o Testor deixou a mim então, e o Romário depois conversando comigo, tipo assim, alguma coisa ele deve ter. Será que ele seria tão irresponsável de chegar aqui e não ter prova de nada, de tudo que ele falou até agora? E aí ele fez uma observação que vale a pena nesse ponto, não defendê-lo, mas justificar o comportamento dele. Ele falou assim, se eu for desmoralizado no Brasil, eu estarei desmoralizado no mundo inteiro. Porque o mundo inteiro fará matéria. The Guardian, The New York Times, os maiores jornais do mundo vão dizer o que eu fiz. De repente, Cajuru, eu nem voltarei a ser dono dos times da Bélgica, da França e da Inglaterra. Portanto, a minha honra está em jogo. Então eu gostaria de deixar isso bem claro aqui nessa CPI, que tem esse ponto que nós também precisamos levar em consideração, e por isso que o presidente do São Paulo, Júlio Casares, foi muito coerente, sensato, em não dizer que tudo o que até agora disse e declarou Joe Testor é mentira. Ele disse que não, que espera, e até colocou aqui, na sua ausência, que eu expliquei e justifiquei que o nosso querido Romário foi ser relator em outra comissão. Ele colocou aqui o Casares o seguinte, se pelo menos 1% do que ele está falando for verdade, já vai ser importante. E o resto vai caber a nós aqui, porque trazendo muita gente aqui, veio o promotor de Goiás, que disse que vai trazer novidades. De repente, amanhã, um desses vai acabar contando para nós fato grave, seja de Série A, Série B, Série C, Série D do Campeonato Brasileiro. E não ficar acusando, como o caso do árbitro lá da Série C do Campeonato Carioca, que a gente aqui, o Romário e eu, nós ficamos lamentando a situação dele. Ele fez vaquinha para pagar advogado. E de repente um sujeito desse é condenado, como você lembrou do Barbosa na Copa de 50, é uma morte social, acaba com a vida desse cidadão, nós não sabemos o que ele está passando, e de repente árbitro tubarão, peixe grande, está aí fazendo lambanças, e nada acontece, e ele continua vivendo normalmente, como aconteceu na máfia do apito, com tudo escandalizado, e aconteceu o quê? Só um juiz foi suspenso, aquele Edilson. E antes aquela máfia da loteria esportiva, também gravíssima, e ninguém foi punido naquela máfia da loteria esportiva. E por fim, eu contei até para o Romário que não sabia, porque aconteceu agora mesmo. A gente aqui, nessa CPI, a gente sabe separar o joio do trigo. Tem gente que fala assim, vocês estão dispostos a acabar com as casas de apostas. Não, tem casas de apostas sérias, que merecem o nosso respeito, como tem corruptas também, em qualquer meio. A casa de apostas que patrocina o Corinthians, e parece que o nome dela é Vai de Bet, ela, agora de manhã, soltou uma nota exigindo do presidente do Corinthians esclarecimento sobre pagamentos a laranjas, num total de quase 2 milhões de reais, porque parece que não há mais dúvida, o envolvimento de um dirigente do Corinthians. Ela entrou com uma nota e disse que se o presidente do Corinthians não esclarecer tudo, ela rescinde o contrato hoje mesmo. Então você pode dizer que essa casa de aposta é corrupta? É ela que tomou essa providência. Então por isso o nosso cuidado aqui será total, no que tange a tudo e principalmente a responsabilidade de homens, desde o Romário até os demais integrantes desta comissão parlamentar de inquérito. Presidente do São Paulo, Júlio César Casares, o senhor está liberado, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Sei que se precisarmos da sua presença, novamente o senhor estará aqui. Caso queira fazer alguma observação final, fique à vontade e a gente vai seguir os nossos trabalhos, pois temos mais 2 convidados importantes para ouvirmos aqui na CPI. Presidente Cajuru, relator Romário, eu que agradeço e reafirmo, se necessário for, só marcar data e horário que estaremos aqui. Acho que é uma cruzada para o bem do futebol brasileiro e eu fico honrado de ter visto e ter presenciado o trabalho sério que está sendo feito aqui pelos senadores Chico Rodrigues, o Petecão que está aqui também, e eu estou à disposição e estou muito feliz, porque eu acho que nada deve ser encoberto e tudo deve ser discutido e as responsabilidades devem ser apuradas. Muito obrigado e espero recebê-los um dia num clima, talvez, de refundação do futebol e tenho certeza que a CPI vai dar uma contribuição imensa para isso.